Fala, meus queridos e queridas Ubtech, tudo beleza com vocês, galera? Felipe Becker aqui no seu canal de tecnologia e hoje nós vamos fazer aquele review completo do Moto Z Play, galera. Provavelmente você vai falar, pô Becker, mas o Moto Z Play já foi lançado há um tempinho, né? Ano passado, você só tá trazendo agora pro canal. Sim, galera, ele tá um pouquinho atrasado aqui, mas ele é um aparelho muito interessante que eu considero uma ótima opção para quem tá querendo um aparelho bonito, com boa bateria. A gente vai falar aqui os motivos interessantes desse aparelho e a gente já teve aqui o Moto Z, que é a versão top de linha, que é a versão acima desse aqui, que já passou aqui pelo canal, mas eu não gostei muito, principalmente por causa da bateria. Já o Moto Z Play, ele é totalmente ao contrário, ele tem uma bateria monstra, eu vou falar com mais detalhes, não quero já adiantar agora, só que eu considero ele uma opção bem melhor do que o Moto Z, tá? Ele é muito mais equilibrado em alguns sentidos. Eu adquiri esse aparelho aqui direto pela Gearbest, tá? O link vai estar aí na descrição, caso vocês queiram comprar. O interessante, galera, é que esta versão aqui, ela é uma versão de 64 GB de memória interna. No Brasil, a gente só tem a versão de 32 GB. Então, se você comprar aí na Gearbest e for taxado na faixa de R$400, que é a taxa mais cara, que pelo menos eu recebi até o momento, ainda assim ele vai sair praticamente o mesmo preço que você comprar ele aqui no Brasil, só que você vai ter aí o dobro de memória. Então não esquece de passar lá na Gearbest e tá aí o link na descrição, tá bom? Bom, vamos começar a falar um pouquinho desta belezura aqui, galera. Ele é um aparelho intermediário premium, tá? O que seria um intermediário premium? É um aparelho que tem algumas configurações médias, tá? Mas ele tem também algumas coisas como acabamento de celulares top de linha. Então quando a gente olha para o Moto Z Play, a gente vê um aparelho muito bonito, muito bem construído. Ele não é muito fino, mas também eu acho que celulares muito finos não dão uma pegada muito legal na mão, então o Moto Z Play é muito confortável, né? Ele tem esse desenho mais chapadão, mais achatadão, eu acho lindo. Eu peguei a versão branca, a gente tem a versão preta também, e aqui na traseira dele a gente tem uma construção de vidro, assim como na frente. Nas laterais nós temos metal, que é um metal aí tratado, um alumínio ionizado, né? E nós temos aqui embaixo também uma entrada aí de 3.5 mm, o que a gente não tem no Moto Z. Então já temos a primeira vantagem em relação ao Moto Z, que você pode escutar o seu fone de ouvido sem nenhum tipo de adaptador. Na parte traseira do celular nós temos os conectores aí para os Moto Snaps, que a gente já falou bastante aí, a gente já fez vídeo específico sobre isso, que são os módulos onde você pode acoplar aqui no seu Moto Z Play ou no Moto Z, e você tem novas funcionalidades com o celular. É muito fácil de utilizar, basta você acoplar aqui e ele já está funcionando. A gente tem câmera, a gente tem as caixinhas da JBL, a gente tem projetores. Eu testei vários e achei digamos assim, uma tecnologia bem interessante que se a Motorola desenvolver e seguir com isso, vai valer muito a pena. A câmera é uma câmera aí de 16 megapixels com foco a laser, ela é saltadinha aqui para fora, então é uma coisa que me incomoda um pouco, você tem que usar uma capinha, porque senão ela acaba sendo, digamos, prejudicada, se você colocar na mesa e tal, ela pode pegar um pouco, tem que usar aquela capinha marota, tá? Para não pegar. E nós temos aqui dentro, falando em processador, já que a gente começou a falar um pouquinho de configuração, nós temos um Snapdragon 625, que é um processador intermediário, atende perfeitamente aí 90% dos usuários, para você jogar um joguinho, para você utilizar todos os aplicativos atuais da Play Store, você vai conseguir jogar sem nenhum problema, rodar aplicativo sem nenhum problema, multi-uso também de vários aplicativos ao mesmo tempo, ele roda suave, eu não tive nenhum travamento. Se você não for muito exigente em questão de hardware, é uma ótima opção, até para os jogos mais pesados ele roda, pode ser que você tenha um leve engasgo aqui ou outro ali, mas ele dá conta sem problema nenhum. E em relação à memória RAM, nós temos 3 GB, que tá bom demais, roda bem suave. 4 GB seria melhor? Seria, mas apesar disso, como eu falei para vocês, ele não é um celular top de linha, é um celular intermediário, apesar da gente ter alguns intermediários com 4 GB de RAM. Ainda assim, eu achei o desempenho dele ótimo, para mim já atende perfeitamente. Eu sou um cara que usa muito aplicativo ao mesmo tempo, mas não sou aquele cara que joga joguinho o tempo todo. Então, se você é uma pessoa que quer o melhor processador, não é opção para você. Mas se você é uma pessoa que faz um uso de intermediário a início de avançado, pode pegar que não vai ter problema nenhum. A tela desse aparelho é uma tela de 5.5 polegadas, ela não é 2K como a gente tem aí no Moto Z, ela tem uma resolução de 1920 por 1080p, é uma tela muito boa. Eu senti um pouquinho de falta de luminosidade, galera, em dias de sol. Ela tem uma resolução muito boa, se eu não me engano, de 440 ppi, é uma densidade bem boa para uma resolução de tela. Apesar disso, falta um pouquinho, como eu falei para vocês, de luminosidade. Em dias de sol muito forte, mesmo colocando no máximo manualmente, eu senti que poderia ser um pouco mais forte.
Vamos falar um pouquinho agora da parte boa desse celular, que é o que me deixou impressionado, galera, que é a bateria. Esse aparelho aqui, ele tem uma bateria de 3.560 mAh. Não é uma bateria gigante, mas é uma bateria bem maior do que a gente costuma encontrar nos celulares hoje em dia de 5.5 polegadas, que são baterias aí de 3.100 a 3.300 mAh no máximo, mas nós temos celulares também com baterias maiores, como o Zenfone 3 Max, que tem uma bateria de 4.100 mAh, ou diversos outros celulares chineses que já estão vindo com bateria de 4.000 mAh. Apesar disso, galera, este aparelho aqui é o melhor aparelho, sério, galera, de longe, que eu já utilizei para duração de bateria. Eu fiquei impressionado com a durabilidade. A gente está falando de um processador, o Snapdragon 625, que é um processador muito econômico, mas e com uma bateria boa, a gente tem uma junção perfeita. Mas eu não sei o que a Motorola fez, a Moto, né, a Lenovo fez nesse aparelho, que ela conseguiu extrair muita duração de bateria. Então, nem no meu Moto Max, que tinha uma bateria de 3.900 mAh, eu tive uma duração de bateria tão boa assim. Nem utilizando os celulares chineses que eu recebo aqui, que são na faixa de 4.100 mAh de bateria, eu tenho um desempenho tão bom. Então isso mostra que a Motorola acertou muito bem. Eu faço uso pesado do celular, então eu consigo tirar ele 7 horas da manhã e utilizar ele até o dia seguinte, algo em torno de 9, 10 horas da manhã, sem precisar recarregar. Mas isso utilizando ele de forma pesada. Eu até tentei utilizar, eu falei, eu vou gastar bastante bateria para ver se eu consigo acabar com a bateria dele em um dia apenas, e eu não consegui. Então, para uma pessoa que faz um uso intermediário, um uso normal, né, que eu não me considero um usuário normal, você vai ter facilmente aí 2 dias de bateria. Eu nunca tinha visto um celular com desempenho tão bom. Então, o Moto Z Play em relação à bateria, galera, é muito bom. E se você colocar ainda a bateria externa, que é o Moto Snap, aí você tem um Highlander para provavelmente quase 4 dias de bateria. Mas nem tudo são flores, né, galera? Quando a gente fala da câmera desse aparelho aqui, a gente tem um desempenho bem mediano que me deixou decepcionado. Nós temos uma câmera aqui de 16 megapixels traseira e uma câmera frontal de 5 megapixels. A câmera traseira tem um foco a laser, ela tem um flash dual tone que dá um equilíbrio aí na coloração do flash, ela tem alguns recursos interessantes, mas apesar disso, eu senti uma focagem um pouco lenta, então na hora de buscar o objeto na foto, ela demora às vezes para focar, e ela tende a trazer as fotos um pouco saturadas demais, então a gente acaba vendo em alguns momentos um preto muito borrado, muito forte, cores um pouco amareladas, puxando um pouco para o tom pastel. Você tem o modo manual, que você consegue regular bem, mas se a condição de luz for um pouquinho variada, ela já não desempenha bem. Em condição de baixa luz, eu senti muita dificuldade para focar, e a câmera frontal, ela desempenha normalmente. Não é nada demais, não é uma câmera boa, mas não é uma câmera ruim, mas digamos assim, pela combinação do Moto Z Play, eu esperava um pouco mais. A Motorola deu bastante destaque para as câmeras da linha do Moto Z. Eu não achei que o Moto Z teve uma câmera muito interessante, mas é melhor do que essa câmera aqui, obviamente. Então eu diria que a câmera é uma câmera intermediária, tá? Ela vai atender, obviamente, os usuários intermediários, mas se você é um viciado em foto, ele não vai ser recomendado. Em condições de luz normal, um dia de sol, um local com boa iluminação, as fotos ficam bonitas, ficam bem nítidas, mas basta você ter uma luz um pouco mais complicada que ela já se perde. Em relação à filmagem, depois eu vou trazer um vídeo para vocês mostrando a câmera em uso, que eu acho que é mais legal a gente fazer um vídeo para mostrar, tá? Mas ela filma em Full HD, assim como a câmera frontal, ela também tem um outro recurso que eu esqueci de falar, que é o flash, tá? Para você tirar fotos frontais, ela tem aquele flash na frente que funciona legal, é um recurso interessante. Mas eu acredito que o tendão de Aquiles desse celular realmente sejam as câmeras. Infelizmente, a Motorola poderia ter investido um pouco mais, porque daí a gente teria um celular extremamente equilibrado. Ele vem também equipado com o sensor de digital, que é basicamente esse botão aqui na frente, que você pode travar ou destravar o celular. Então você colocando o dedo aqui, ele trava ou destrava, é muito rápido, é um dos mais rápidos do mercado, mas ele não funciona como um botão para home, nada disso. Ele é só para destravar ou travar o celular. A gente tem os botões aqui realmente digitais do Android, então para gerenciador de programas, para voltar para o home ou back, é tudo aqui na tela. Falando um pouco de sistema, a gente tem o Android 6.0
7.0 e esse celular vai ser aí atualizável. Na verdade, muitos já receberam a atualização para o Android 7.0, eu ainda não recebi neste aparelho, mas a Motorola tá liberando aos poucos, então tá garantido esse flavor. Provavelmente para o Android 8.0 a gente já não vai ter. Então, meus queridos e queridas, resumindo, este aparelho é um ótimo aparelho, é um aparelho muito equilibrado, com um acabamento, eu acho, na minha opinião, muito bonito. É um dos aparelhos mais bonitos que a Motorola lançou. Ele chama muita atenção, né? Em qualquer lugar que você vai, as pessoas olham e falam, nossa, que aparelho bonito, né? E tal, porque ele é mais fino, ele tem um design bem modernoso, poderíamos dizer assim. Então, o que mais me agradou foi o design dele, pra falar a verdade. É um celular muito bonito. Mas, além disso, a bateria e ele tem um hardware muito bem equilibrado. Então, eu poderia dizer pra vocês que ele não é o celular mais barato. Você encontra, obviamente, celulares nessa faixa mais baratos, mas me agradou muito a bateria e toda a configuração. Eles fizeram um equilíbrio muito bom na configuração desse aparelho. Eu tô utilizando ele como meu aparelho principal. Acredito que eu vá ficar com ele por um tempinho, porque essa bateria pra mim tá sendo excepcional. Falaram que com o Android 7.0 ele tá perdendo um pouco de durabilidade da bateria, mas considerando que dura bastante, é algo em torno de 15% que perceberam que tá perdendo, de qualquer forma, eu acho que ainda assim vai ter um desempenho legal. Então, se você está procurando um aparelho bonito, com acabamento premium, de metal, vidro, bem interessante, com uma tela muito boa, uma tela bonita, ele é bom para escrever por ter essa tela mais chapada, eu achei isso um ponto bem interessante, o Moto Z Play é um aparelho bem legal para você. Infelizmente, a câmera, como eu falei, não é lá aquelas coisas, mas vai dar conta aí para a maioria das pessoas. Tá bom, meus queridos e queridas? Então, não esquece, se você estiver interessado, de clicar aí no link, tem todas as opções aí, tanto do Moto Z como o Moto Z Play. Dá uma olhada lá no review do Moto Z se você estiver interessado. E não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, compartilhar com a galera, porque ajuda bastante, beleza? Eu sou o Becker, valeu por ver até agora e não esqueça de acompanhar, porque são 3 vídeos por semana. Um abraço!